também o Messias Leal, que é servidor de apoio às contratações no Tribunal de Contas, servidor do setor de licitações. Ele é bacharel em Direito, tem pós-graduação e especialização em Direito Constitucional e Controle na Administração Pública. Vocês dois ao mesmo tempo? Pessoal, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Porque, assim, a gente tem muito trabalho, né, no tribunal, mas a gente abriu uma intercâmbio para estar aqui com vocês, né? E, assim, a gente agora, a gente vai entrar na parte de inclusão da empresa no compras.gov, desculpa, do órgão no compras.gov.br, tá? O que é esse sistema? Esse sistema é um sistema do governo federal, inclusive ele é um sistema gratuito, ele não paga nada. Tá? Ele é uma ferramenta que dá, assim, a parte, assim, eu como técnico, eu vejo como que ele dá uma grande segurança jurídica. Tá? Por quê? Porque ele é todo amarrado por fases, você não consegue passar de uma fase para outra sem executar aquela que é anterior. Então é um sistema que, assim, eu já trabalho com licitação como pregoeiro há mais de 15 anos. Assim, eu trabalhei com licitações né, do Brasil, e agora está o Tribunal em 2018, ele aderiu ao compras.gov.br, que antes era o Comprasnet. Né? Então, assim, de primeiro momento eu queria passar para vocês que é um sistema que, voltando novamente, é um sistema que dá muita segurança jurídica. Isso aqui importa, por quê? Porque tanto dá segurança jurídica para o gestor, como para a comissão, como para o pregoeiro, entendeu? Você fica numa situação mais tranquila, tá bom? Isso aí é uma informação que eu queria passar para vocês, tá? De início. O Messias, ele vai fazer agora essa parte da inclusão, tá? No sistema, e depois a gente vai para o intervalo, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Estou vendo gente aí de cara amarrado, né? Era no intervalo e eu entrei, o Fábio entramos, né? Gente, é o seguinte, já fizemos aí o estudo técnico preliminar na teoria, o termo de referência, todo mundo tá craque, né? Agora a gente vai o quê? Chegou a hora de incluir no sistema. E aí surge a dúvida, os municípios ficam, qual sistema utilizar? Tem o BBNet, Licitanet, Licitações eu sei que você já conhece alguns aí, né? Tem uns aqui que eu nem falei, você já conhece. E aí, a gente tem essa necessidade, porque a gente vai ter que operar e pregar o quê? Eletrônico. Tem que ter algo virtual para a gente se conectar. Eu já vi algumas perguntas referentes à questão da regionalização, por que a empresa da minha cidade não participa. Gente, uma primeira coisa que a gente já observa é que muitos desses portais, eles são pagos. Tanto o órgão paga, como também a empresa paga. Gente, muita empresa vai falar assim, cara, eu vendo bem aqui para um particular e não me dá trabalho. Eu vou participar dessa licitação, já vou gastando dinheiro, não tenho certeza que vou ganhar, vou participar? A tendência é que não participe. Por isso que muitas empresas dos municípios não participam, porque não compensa. Já a empresa da capital, que tem um poder aquisitivo maior, vai lá e participa e ganha. Então, a gente tem que repensar também a questão dos nossos sistemas. E aí a maioria desse sistema cobra a média de R$600, cobra por licitação, e o fornecedor fica sem saber o que fazer. Ele vai pagar sua essa necessidade. E aí, o Tribunal de Contas também fazia isso. Ele pagava por licitação, os fornecedores pagavam. E qual era o nosso resultado, gente? Não adianta ter um ETP top, não adianta ter um termo de referência maravilhoso, um edital top, se não tiver fornecedor. E aí, as nossas licitações tinham o quê? 5, 6, 10 fornecedores. Às vezes a licitação era deserta, ou então fracassada. E aí a gente optou pelo Compras.gov. O Compras.gov, gente, ele não é só um sistema para operar a questão das licitações em si, ele tem muito mais. Hoje foi passado pelo Elvis a questão da pesquisa de preço, né, que era através de um sistema em que você faz a cotação. Agora já tem outro sistema que é a pesquisa de preço. Então, além do Compras
compras.gov, né, que a gente vai morrer Comprasnet, a gente só fala Comprasnet, mas é compras.gov, a gente tem vários sistemas. Gente, só para você ter noção, são tantas inovações com a Lei 14.103 que nós temos o ETP digital. Aí você está no seu município, não sei fazer um ETP, vai lá, tem um ETP digital, com tudo que a lei fala, você só vai preenchendo. Ou seja, não bate cabeça com nada. Tem um termo de referência agora digital com a nova lei. Tem lá um sistema específico só para você preenchendo. Aí é compra, aí é serviço, aí é concorrência, tem lá no Compras.gov. Outra coisa, pesquisa de preço, tem lá também, a gente fez até o slide, já está no ponto de mostrar também. Então, aí a pergunta é, quanto valeria a quantidade de sistemas que está dentro do Compras.gov? Se aquele meu sistema que funciona lá no meu órgão é R$600, o tanto de sistemas que tem incluído no Compras.gov, né? Então, a gente observa que o Compras.gov está passando por várias inovações e várias atualizações. E ele é gratuito, né? Então, se a gente quer que empresas, uma maior participação de empresa no meu município, na minha UG, né, na minha UASI, eu tenho que optar pelo Compras.gov. É por isso que os maiores órgãos do Estado já aderiram ao Compras.gov, porque viram os fornecedores todos indo para lá, né? Ou seja, aquilo que é de graça. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e vários órgãos, os maiores órgãos estão no Compras.gov. E tem vários municípios também. Lá, quando a gente olha no PNCP, que é o Portal Nacional de Compras, já tem vários municípios aderindo, porque os prefeitos, os vereadores já observaram que ali é o caminho. E para a gente aderir ao Compras.gov, a gente tem que ter um passo a passo, né? É simples, mas tem que ter um passo a passo. É desse sistema aqui, que é gestão de acesso. Você vai entrar no site, tem um link aqui, compras.br, né? E aí você vai acessar esse link. Gente, é a partir daqui que começa tudo. E o que é esse CISG, né? O que a gente sempre fala CISG, CIASG, NET, o que é isso? Em 94, só um breve histórico para a gente passar, teve esse decreto que se instituiu os órgãos CISG, ou seja, são os órgãos do governo federal. E os órgãos não CISG? Os órgãos não CISG são os estados e municípios, que é aquele que está no decreto federal. E aí, gente, a finalidade do CISG é justamente isso. Ele é fomentar as contratações públicas sustentáveis, propiciar modelagem básica de processos logísticos, disponibilizar dados relativos. Então, ele é bem completo. E, como eu falei, o órgão não CISG são justamente aquele que não está nesse decreto aqui de 94. Mas aí surge a questão, eu quero participar do Compras.gov. O que a gente faz? Para ter acesso, é só o quê? Utilizar o termo de acesso. Preencher o termo de acesso, você já passa a utilizar o ASG. O que é o ASG? O ASG é as Unidades de Administração de Serviços Gerais. O seu órgão, por CNPJ, vai ter essa unidade de administração. E aí você já preencheu esses dados, preencheu e você já começa a utilizar o Compras.gov. E aí, gente, o que é esse CIASG, né? Que a gente fala, né? Para que ele serve, quais os módulos de compras. Então, assim, dentro do CIASG, a gente vai ter o quê? O catálogo. Eu vi muita gente reclamando aí em relação à especificação. Gente, aqui é perfeita a questão da especificação. Se você quer uma caneta BIC, tem lá. Eu até vou mostrar também, caneta BIC esferográfica, ponta no sei de tungstênio, né? Eu falei, o que é isso, meu pai eterno? Tantas coisas mais que lá vem especificado. Então você não precisa ser um expert em caneta esferográfica. Você precisa ir no catálogo. E assim que está lá disponível. Já fizeram, já formataram, já tem tudo. Tem também o SICOM, que é Sistema de Contratos, de graça também. SIDEC, divulgação de compras, o CIS-RP, que é o Sistema de Registro de Preço, ou seja, no CIS-RP você vai fazer o quê? Registrar os preços, ou seja, outras empresas, outros órgãos também podem aderir. Digamos que o CIS-RP, digamos que é a Câmara de Vereadores
de Uruçu vai fazer um pregão aqui. Né? E aí ele falou, vou querer comprar ar-condicionado. Só que o município do lado disse, paz, eu quero também. Já pensou? 10 ar-condicionados aqui com 10 lá dá 20. Chama mais fornecedor. E outro município também, que é mais 10, já 30, já começa a se avalumar essa conta. Pode fazer isso, vocês? Pode, pelo CIS-RP, basta que todos tenham esse mesmo sistema. Outra coisa, o SICAF, né, que já foi falado, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. O que é isso, gente? Na sua licitação, você vai receber vários documentos. Ao invés de você receber os documentos de habilitação da empresa, as certidões da empresa, qualificação econômico-financeira, você recebe um único documento para analisar. Ela não é fácil. Uma licitação que, para ser analisada, é levar 3, 4, às vezes uma semana, é analisada em minutos através desse carro. Isso agiliza muito. Às vezes o gestor fala assim, rapaz, essa licitação está demorando 6 meses, o que é que está acontecendo? Às vezes é uma análise só de documentação que demora. Então, com o SICAF, isso acelera também. Gente, tudo isso, a gestão é feita para ser otimizada. Então, se vocês querem algo mais eficiente, eu lembro das palavras do Ramon, em relação aos princípios da eficiência, né, o INPE, né, e outros princípios mais que está na lei, a gente tem que utilizar sistemas que propiciem isso, a gestão. Outro, além de tudo, né, a seção pública, ou seja, esses portais que eu falei, BBNet, Licitanet, Licitações, eles só tem isso aqui, ó, só seção pública. E olha o tanto de sistema que tem o Compras Gov, além da seção pública. E aí, como as coisas acontecem? O que vai acontecer? A gente vai preparar os documentos, definir permissões de competência, gestão de acesso, dados dos usuários do sistema, gerar o termo de acesso e senhas para ser enviado. Isso é o que a gente vai ver agora. Preparação dos documentos. A gente vai entrar nesse site, compras.gov, e a partir daí você vai o quê? Acessar o sistema, lá no termo de acesso, tá? Quando você acessar, você já tem isso, termo de acesso. Gente, outra coisa, esse site, ele tem um padrão ICP, ou seja, ele é garantido a segurança dele. Eu quero que, quando vocês forem aderir, né, vocês deixem os pop-ups, né, habilitados, porque ele gera muito pop-up, ou seja, para você liberar o sistema. Além do que, ele é configurado com cookies, né, ou seja, ele não é bombom não, tá? Não é biscoito não. É a questão da padronização do próprio site. E aí, como funciona? A organizar os perfis, né, dos trabalhadores, dos compradores. Como funciona? O formulário de termo de acesso. Esse é o primeiro formulário que a gente vai fazer. E aí, o sistema, ele trabalha com aquilo que a gente já ouviu hoje. Eu lembro o Ramon falando na questão, cada pessoa tem a sua função. Ou seja, tem segregação de função. Aqui, no Compras Gov, ele é planejado conforme a lei. Não adianta o gestor falar assim, não, eu vou ter o acesso para inclusão, vou ter o acesso para gerir a seção pública e vou ter acesso para homologação. Não, o gestor não tem esse acesso. Cada pessoa vai ser segregado conforme a lei. E aí, o seguinte, o pregoeiro, né, por exemplo, é necessário a gente anexar o comprovante que ele foi nomeado por portaria. Geralmente, a portaria de pregoeiro, ele é feita por um ano. Hoje, com a nova lei, é chamado de agente de contratação, mas quando o agente de contratação ele opera o pregão, ele é chamado de pregoeiro. E aí vai sair as portarias, né, agente de contratação e pregoeiro, e aí é necessário essa inclusão. Gente, aqui é a área de trabalho, né, Compras Gov. Isso aqui a gente vai ver mais na frente. Na sessão pública a gente o Fábio vai demonstrar muito bem isso. E aqui é só para vocês terem uma noção como é a área de trabalho do Compras Gov, mas vocês vão ver isso amanhã. E aí o que eu falei, o perfil de usuário. Aí vai lá, vai ter os links para você clicar. Ele é pregoeiro, ele pode ver consulta, ele é da equipe de pregão,
ele vai fazer cotação eletrônica, gestão de atas, né? Vai poder aderir a atas de expresso de todo o Brasil, a questão do SICAF. E ele também é TP edital, termo de referência, agora pesquisa de preço, o sistema é completo. E aí, aqui vai vir alguns conceitos que já foram ditos anteriormente. Eu vou dar essa passada aqui para a gente ganhar tempo. Definir permissões e competências. Aqui, como eu falei, lá no gestão de acesso, nós vamos preencher os dados. Gente, olha, interessante aqui que tem que ter um e-mail válido e documentos pessoais do dirigente, documento de posse do dirigente. Por exemplo, lá no caso do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas, termo de posse dele, os documentos dele e um e-mail válido. Importante que seja colocado um e-mail institucional, tá? Nada de Hotmail ou Gmail, e-mail institucional. E aí, nesse formulário de acesso, aqui já é o termo de acesso, quando vai ser feito já a criação da UAS, que é a unidade de administração, funciona dessa forma. Eu vou colocar aqui essa parte, que começa tudo aqui. Isso aqui é a página, quando você acessa esse link aqui, gestão de acesso, ele vai te jogar para essa página aqui. E aí ele vai te perguntar se você é uma entidade privada, sem fins lucrativos ou um órgão que você vai aderir. Você vai aplicar o quê? Órgão. Certo? Vocês são órgão. Clicou em órgão, você vai colocar o quê? O campo referente ao quê? Os dados da organização, CNPJ. Aqui nessa parte você vai colocar esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. E aqui chegou a parte dos documentos que eu mencionei, que é a questão do termo de posse e também RG, CPF, CNH do dirigente, tá bom? Por fim, nessa parte dos dados do responsável, ainda vai pedir também e-mail. Vai ser interessante vocês observarem aqui que é para digitar o e-mail, tá? Não pode só copiar e colar que ele vai dar um erro. E por fim, na validação eletrônica, você vai clicar o quê? Você vai clicar nesse campo que não é um robô. Aqui ó, é um formulário preenchido com os dados da organização, dados do responsável, pronto, tudo bonitinho. Clicou, que não é um robô, ele vai passar para outra tela, que é gestão de acesso. Na sua organização, o que vai acontecer? O dirigente máximo, ou ele vai repassar essa responsabilidade para uma outra pessoa, ele vai ser o quê? O gestor, o administrador desse sistema. O que vai acontecer? O administrador, ele vai cadastrar o pregoeiro, vai cadastrar a equipe de apoio, vai cadastrar pessoas só para ver se CAF. Porque, às vezes, lá no pagamento, uma empresa fez uma contratação e ela vai precisar só dos CAF. E vocês sabem que a empresa tem que continuar com os mesmos documentos de habilitação do início ao fim do contrato. E lá no pagamento ele vai precisar. Então, a pessoa lá do contrato, lá no pagamento, ele vai ter que ter acesso ao CICAF. E aqui, ó, você vai começar a preencher o cadastro de usuários. Então, finalizou essa parte do gestor, é aquela pessoa que vai gerir o sistema, tá? A partir daí, o gestor cadastrado, nós vamos passar a cadastrar o quê? Os usuários. Pegou ele, por exemplo, e aí ele vai ter vários, aqui vai ter o status. O que é que ele vai preencher? O perfil dele. E aqui, por exemplo, no caso do órgão, do dirigente máximo da organização, ele vai ser o quê? Por exemplo, homologador de pregão. Ele que vai dizer assim, ó, pegou ele, você fez conforme a lei manda. Eu vou homologar, tá? Então vai lá e homologa a licitação. E a partir daí tem esse contrato. Pregoeiro, se a pessoa é pregoeira, equipe de apoio, de consulta. Olha, vai ter gente que vai ter apoio, vai ter só perfil de consulta. Tranquilo. A pessoa lá por exemplo, o fiscal de contrato. Né? Quem adora ser fiscal de contrato aí? Quem é fiscal de contrato? Alguém? Adora ser fiscal de contrato, né? É lindo. Ninguém gosta, né?
ou fiscal de contrato, ele vai fazer o quê? Ele vai só consultar se esse carro ok. Então, dessa forma, com a consulta ao SICAF, ele já vai poder passar para frente, e a nota fiscal ali, pronto. E aqui ele vai poder tanto também inserir a questão do perfil dele, como também, se for pegou ele, algumas pessoas, como eu já mencionei, ela vai precisar de um ato de nomeação. Por exemplo, o gestor, digamos, o gestor mágico, ele precisa do ato de nomeação, pegou ele, mas outras pessoas não, só consulta mesmo. Por fim, vai ser gerado esse cadastro de usuário, em que deverá ser assinado. Após essa finalização, será feito o quê? Assinar o termo de acesso. Você vai clicar aqui, ó, nesse link e você vai baixar o PDF. E o PDF está aqui, ó, termo de acesso. Fulano de tal, dos Andrés Pereira, e aqui é o dirigente máximo. Ele vai dizer assim, ó, esse cara pode ser atribuído, esse cara pode consultar. E aí, a partir daí, você vai enviar no CIASA, o SGA, que é o sistema de gestão, e a partir ele vai analisar e pronto, as pessoas serão encaminhadas senhas por e-mail de cadastro. A primeira senha sempre aparece nova senha, nova não sei o que, não sei o que. E aí, por e-mail cadastrado, e a partir daí você faz o primeiro acesso e cadastra aquela pessoa. Pronto, gente. A partir daí, você pode viajar, navegar no Compras Net, Compras Golf, mas vai correr Compras Net. Gente, eu sei que é rápido essa parte, mas é uma parte que, se vocês quiserem, depois a gente passa esse passo a passo, com calma, para vocês entenderem como funciona, tá? Então, eu sei que foi bem detalhado aqui a questão do cadastro da empresa, do órgão, e também em relação ao SICAF, tá? O SICAF, ele é aquilo que eu falei, um documento que você analisa tudo da empresa, sem precisar, às vezes, analisar 5 documentos. Por exemplo, só as certidões estadual, federal, aqui do Piauí, a gente tem 5, estadual são 2, aí municipal 1, ainda tem 3 federais. Então, aí você pega só nisso, já diminui muito. Ou seja, é um único documento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Claro? Você queria falar? Sim, pessoal, aí eu 10 minutos. Pronto. Sim, pessoal, eu quero também, vou mostrar aqui para vocês, vou pedir até o Cleiton aqui para colocar aqui direitinho, para mostrar para vocês o SICAF, como é que ele é, a estrutura dele e como é que você consegue fazer a análise lá dentro dele, tá bom? Vai ser rápido, eu quero ver se eu faço aqui bem rapidinho para a gente ter o nosso lanche. Por esse campo aqui, que normalmente eu entro por ele, que é o compras governamentais, tá? Aí você vai aqui nesse primeiro link. Vamos ver se ele abre aqui. Pronto. Aí você vai aqui, ó, acesso ao sistema. Ok. Vou colocar aqui minha senha. Você vai aqui no governo, fornecedor, ele entra aqui nesses campos. O brasileiro é aqui, o estrangeiro está como governo, são os órgãos. Ok, entrou. Aqui é a área de trabalho, tá certo? Que é aquela área de trabalho que vocês mostrou para vocês lá, ficou meio apagado, mas aqui dá para ver essa área de trabalho mais nítida, certo? Então, para você ver o SICAF, você vai aqui no 2, no sistema, a gente vai aqui, SICAF, e ele vai entrar lá dentro da plataforma.
Aqui a gente tem a consulta, tem a parte de cadastro, a parte de segurança, a área de trabalho, né, e a parte aqui da raiz do fornecedor. Beleza, vamos aqui em consulta, tá certo? Aí você vai aqui, situação do fornecedor. O que é que ele vai pedir aqui? Ele vai pedir o CNPJ lá da empresa. Você já vai ter lá o CNPJ da empresa, né? Por quê? Porque ela já mandou os documentos de habilitação já, e você tem como ver. Você vai lá, pega o CNPJ. Eu vou colocar o CNPJ de uma empresa que ela está até participando da licitação agora que a gente abriu. Vou colocar aqui o CNPJ. Ok, você vai pesquisar e ele vai abrir os dados da empresa. Essa empresa anteriormente ela já se cadastrou, né, como fornecedor, colocou os dados e preencheu os dados que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui a situação do fornecedor, como é que ele está dentro na plataforma do SICAF. Download, vamos abrir aqui. Ok. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF. É uma espécie de uma declaração, tá certo? Tudo que ele inclui lá, vem para cá. Aí tudo bem, vamos lá. O CNPJ da empresa, a ação social dela, o que ela é, a natureza jurídica dela, certo? É uma sociedade empresária limitada, que já ajuda até para você ver qual documento você precisa ver naquela parte da habilitação jurídica e tudo. Aí você vê aqui, ó, ocorrências e impedimentos. Aí isso ele mostra se a empresa tem alguma ocorrência, se a empresa está impedida de licitar. Então, no primeiro momento, quando você pega a proposta dela lá, ela vai enviar no primeiro momento, que eu vou mostrar para vocês amanhã, você já pode ver lá as ocorrências. Se essa empresa, tipo, se ela estiver já impedida de licitar, você já desclassifica ela ali de imediato. Você nem está atrás de olhar a proposta, ver documento de habilitação, nem nada. Ela está impedida de licitar. Agora, um detalhe. Aqui no sistema ele diz qual é a esfera que abrange essa sanção, entendeu? Se é no âmbito federal, se é no da União, se é só do Estado, né, ou se é só no município, lá ele vai dizer. Beleza. Aqui ele vai dar os níveis cadastrados, quer dizer, esses níveis são os níveis que a empresa já se cadastrou anteriormente. Ela precisa fazer isso antes de participar da licitação. Ela não consegue participar da licitação se ela não fizer esse cadastro no SICAF. Entendeu? É obrigatório. Ele não passa e não consegue acessar nada se ele não fizer esse cadastro. Não só se cadastrar lá, né, no sistema, mas tem que também se cadastrar no SICAF. Ok. Aí vem a parte do credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. Aqui ele vai, esses três campos aqui, eles são ligados diretamente com a Receita, tá? Aqui a Receita, quando o sistema que a empresa vai se cadastrar, ele já faz a ligação direta lá com a Receita e ele já vai dar lá a validade desse documento, tá certo? Ele já coloca aqui, Receita Federal e PBGFN, a validade, 12/12/2023, tá ok? Então ele está aqui, ok. Está tranquilo, você, essa parte aqui da Receita está habilitada. Fundo de garantia, está aqui a validade do fundo de garantia, está aqui. Está ok também. Trabalhista, a validade lá da CNTT, está aqui. Beleza? Eu acho que eu sei que vocês já têm já o conhecimento realmente, porque eu estou falando assim, dessa especificidade. Beleza. Regularidade fiscal, estadual, distrital e municipal. Esse aqui é um ponto importante. O que acontece? Aqui ele fala Receita Estadual e Distrital, ele dá aqui a validade do documento. Eu vou mostrar isso dentro do sistema para vocês, como é que ele fica lá. Receita Municipal, a validade está aqui. E a qualificação econômica financeira, a validade dela. Aqui está o quê? Está o balanço e aquela parte da certidão de falência concordada. Vem para aí. Beleza? Um detalhe, pessoal, assim, para mim eu acho assim que, como ele não tem essa ligação como tem lá na Receita Federal, automático, aqui o próprio licitante é quem vai incluir o documento. E eu já vi várias vezes, impressionante, que a pessoa que já foi colocada até receita de bolo.
Entendeu? Por quê? Porque não tem, não interage lá com a receita realmente do município e do estado. Entendeu? O que acontece? Se você for só por aqui, nessa parte do 4 aqui, da regularidade fiscal estadual e distrital, vê aqui, não, está aqui, da validade, está tudo, mas aqui ele que coloca, o licitante. Então ele pode colocar a receita de bolo aí e colocar a data de validade. Se você não olhar lá dentro, já aconteceu vários casos de que a empresa não está habilitada, ela não coloca por quê? Porque ela está com problema na receita e ela vai colocar a receita de bolo. Você não vai olhar lá dentro do sistema, passou, depois aí você vai sofrer as consequências, né? Porque você está fazendo uma habilitação que não está habilitada. Tá bom? Beleza. Agora nós vamos lá, novamente aqui para o isso. Ok. Como é que eu faço essas consultas aí? Vou aqui em níveis de cadastramento. E aqui está o credenciamento da empresa. Vou colocar aqui. O problema é que você tem que colocar toda a vida do CNPJ porque não abre automático. Mas você tem que colocar aqui vida do CNPJ novamente. Beleza, eu vou abrir aqui. Vamos ver aqui como é que está o credenciamento dessa empresa. Beleza. Fornecedor, está o CNPJ dele, a razão social dela, o nome fantasia e ele está credenciado. E aqui ele dá um código de credenciamento. A data do vencimento desse cadastro, que normalmente é 1 ano, né? Aí tem aqui a situação do nível 1, está cadastrado. Quer dizer, o nível 1 qual é? O credenciamento. Cadastrado, está dizendo aqui, tudo ok. O que diz mais? Dados do fornecedor, que é uma empresa de pequeno porte, a data da abertura dessa empresa, a natureza jurídica dela, o capital social dela, tá certo? E aqui vem o QNAI, que ele puxa lá do CNPJ da empresa, né? Beleza. Ele já deixa aqui tudo bacana. Aqui é o primeiro nível 1. Vamos lá para o próximo. Habilitação jurídica. Vamos lá. Pesquisar. Ok. Fornecedor, está o CNPJ, razão social. Está aqui as orientações para esse nível, o que é preciso, ele está em forma. Tá? E aqui está o documento da empresa que ela comprovou, né, a natureza jurídica dela, que é uma sociedade empresária limitada. Vamos fazer um download aqui, vocês verem o documento. Só um minutinho que está baixando. Aí o que é que vai ter aqui? Aqui ele já colocou lá no sistema, que é o contrato social dele, que vai estar aqui. Nós vamos ver o documento. Olha lá, o contrato social dele, tá certo? O objeto que ele trabalha, os sócios, o capital social dela, está tudo aqui. Os documentos que você já conhece, tá? A assinatura está tudo aqui. Então, o que acontece? Aqui o documento está ok, está habilitado. Vamos lá no próximo nível. Regularidade fiscal e trabalhista. Isso aqui é que eu falei para vocês que ela tem essa conexão com o governo federal. Né? É uma segurança jurídica, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom. CNPJ da empresa, o nome, aqui fala qual é os níveis, né? Que ele vai ter que apresentar, da receita, que na realidade ele já é puxado para o próprio sistema. Receita Federal, Fundo de Garantia e PSP. Está tudo aqui. Está aí, foi puxado direto da receita, foi, está tudo aqui. Não precisa nem olhar. Tá certo? Você vê como o Messias falou, você ganha tempo, você concorda? Porque se você vai aqui pelo SICAP, você vai ganhar tempo de olhando aqui no mundaréu de documento. Tá certo? Vamos lá. Tá. O próximo nível. Só para terminar aqui. Distrital, isso que eu queria
vocês dão uma olhada? Eu queria saber agora. Tá aqui, inscrição estadual da empresa, né? Aquela inscrição que ela tem no estado e a inscrição municipal. Você pode fazer o download aqui, lá abrir a inscrição da empresa. E aqui está a projeto estadual e a municipal. Vamos fazer um download aqui. Ó, tá aí. Certidão dele da adjuntiva do estado. Esse aqui está todo legal, né? Não botou receita de bolo, não. Aqui está a comprovação, validade lá da certidão. Beleza? E vamos aqui para o próximo, que é a municipal. Pronto, está aí. Certidão dele municipal. Beleza? Ok, vamos para o último aqui. Qualificação técnica, que ele vai colocar os atestados de capacidade técnica dele, tá certo? E o balanço, que é a parte econômica financeira, seria o balanço e a certidão de falência concordata. Aqui, ó, o balanço. Vamos achar ele aqui. Aqui ele não colocou a certidão de falência concordata. Você percebe, né? Não colocou, só está o balanço. O que vai acontecer nesse caso aqui? Aqui o balanço da empresa, como ele não mandou a certidão de falência concordata, o que vai acontecer? Vou no sistema e peço. Porque faltou aí, né? Para ele fechar, para a gente habilitar essa empresa. Pronto. Você verificou, está tudo ok o SICAF? Você habilita a empresa e bola para frente. Tá certo? Você vê que é uma segurança, você tem como você analisar esse documento com mais precisão e com mais rapidez. Tá certo? Dentro desse sistema aí. Tá bom? Então vamos finalizar agora, pessoal. Muito obrigado, tá? E vamos agora para o lanche. Agora não esqueça de passar aqui para assinar a frequência, tá bom? Essa lista é só de quem não assinou pela manhã, tá? Obrigado. A lista da tarde vai estar lá com o lanche. Você já pode. Pessoal,